Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Essa doutrina que nos mostra os rumos de nossas vidas, como devemos direcionar os nossos passos nessa caminhada evolutiva. Nós hoje temos nosso irmão Berg Baraúna, do Centro Espírita Bittencourt Sampaio, que nos trará o tema Fé, Esperança e Caridade. Veja que tema fundamental para a nossa luta diária: fé, esperança e caridade. É importante que vocês fiquem bem atentos para as orientações, a palavra do nosso irmão, que tem muito que nos dizer e nós temos muito que aprender. Então, para começar os trabalhos, pedimos ao nosso irmão Weber para que faça a prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos à espiritualidade superior, rogar aos nossos guias, mentores, para que estejam aqui nesse momento, auxiliando na realização do trabalho. Somos semeadores e sabemos da responsabilidade que possuímos em cada grão que jogamos por terra fora. Que a gente compreenda cada vez mais que somos os verdadeiros responsáveis por tudo o que nós estamos passando. Não existe efeito sem causa. Que a gente consiga se apropriar cada vez mais dessas causas, para assim se compreender como ser único indivíduo formado pelo Mestre, que está aqui única e exclusivamente para servir no propósito do bem e da caridade. Porque só assim conseguiremos acompanhar os passos do Mestre nesta caminhada que não é simples, mas que possui todo o material necessário para que a gente possa transformar ela num caminho de luz, de tranquilidade e de muito aprendizado. Que a gente consiga, nessa noite de hoje, de deixar brilhar a nossa vossa luz. E que a gente consiga, aos poucos, ir se desvencilhando desse ser mais antigo, mais robusto, e dar espaço ao ser que vai permitir que a gente consiga chegar às esferas celestiais. Que assim seja. Que assim seja. E assim, dando início aos trabalhos, vamos passar a palavra ao nosso irmão Berg para que traga a sua mensagem com muita paz. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos guarde e que Jesus nos mantenha sob a sua paz. Nossos cordiais boa noite. É com alegria que nós voltamos a esta casa de oração, de trabalho e de estudo. E aqui no Caminho de Jesus, para Jesus, eu fico tão à vontade, eu me sinto como estou completamente em casa, não é? Embora nós fazemos parte de uma casa, o Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado lá na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, lá em Casa Amarela, da onde qual nós trazemos um abraço fraterno de todos que fazem lá a nossa casa. E antes que possamos entrar na temática, eu vou pedir encarecidamente para que todos vocês prestigiem esses jovens. Porque o jovem, justamente, é esse fundamento do amanhã. Eu gosto muito de falar isso na nossa casa. A importância do jovem, porque cronologicamente nós vamos embora primeiro. Cronologicamente, é relativo, né? De repentemente, a gente sabe que a pessoa pode desencarnar cedo, mas pela ordem cronológica, nós, os mais antigos, vamos embora primeiro. E eles vão ficar aí. Então, cabe à casa espírita renovar a sua consciência
para trabalhar com estes jovens, possam implantá-los como tarefeiros, como trabalhadores assíduos e dedicados na casa espírita. É muito importante. Serão os presidentes dessas instituições amanhã. Serão os dirigentes das reuniões mediúnicas. Serão os dirigentes do passe, dirigentes doutrinários. São os expositores que vão aqui estar. É muito importante engajar os jovens. E é uma das nossas preocupações, porque a gente vê as casas espíritas, eu digo pela nossa casa, que a contingência dos trabalhadores do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio é toda de idosos. E os jovens? Então, é importante que nós possamos realmente trabalhar nesse sentido. E nós, os mais velhos, podemos assim dizer, prestigiá-los. Venham para o evento. Vamos apertar as mãos desses jovens. Vamos abraçá-los. Vamos incentivá-los. E é um apelo que nós fazemos encarecidamente a todos vocês. Tá? E todos nós somos jovens. No dia 6 de agosto de 1945, uma segunda-feira, quando a primeira bomba é lançada na cidade de Hiroshima, onde 80 mil pessoas foram dizimadas e outras ficando com sequelas. Foi uma catástrofe que podemos perceber que como nós haveremos de ter fé, esperança e caridade. 2 dias depois, no dia 9 de agosto de 1945, uma quinta-feira, cai a segunda bomba na cidade de Nagasaki, dizimando mais 40 mil pessoas. Eu fico a pensar, como lidar com essas situações? Apenas para que a gente possa tomar como reflexão. Quando, em 2001, as Torres Gêmeas foram lá no dia 11 de setembro derrubadas, levou cada vez mais a pensar o que fazer da situação educacional nossa. A pergunta 796 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: numa sociedade depravada, necessita de leis severas, leis rigorosas? E Allan Kardec, ao fazer essa indagação, os espíritos que lhe auxiliavam diziam: numa sociedade depravada, necessita-se de leis rigorosas. Porém, estas leis, ou porém, e fique fazendo, frisando uma coisa, depois de uma vírgula, depois de um porém, depois de um mais, eita, vem alguma coisa aí. Pode estar certo que vem. Porém, estas leis se cumprem mais em punir o ato depois de feito. Só a educação reformará os homens, arremata os espíritos no final da resposta. É um monster, é um best-seller. Para que a gente possa compreender que só a educação há de nos reformar. Porque somos homens ainda grosseiros, que ainda guerreamos, estamos vendo aí as guerras que estão acontecendo. Hoje, em dias atuais, eu acredito que por conta disso, acredito que John Lennon, quando escreveu a sua música, compôs a sua música Imagine, nenhum paraíso em cima e nenhum inferno embaixo. Sobre nós, apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine que não haja nação, país, nenhuma pátria que precise nem matar e nem morrer. Não é difícil de fazer.
Imagine todos os homens vivendo em paz. Imagine que não haja propriedade, nem fome, nem necessidade. Apenas entre os homens, a fraternidade. Talvez vocês digam que eu sou um sonhador, mas eu não estou só. E um dia, vocês estarão do nosso lado e o mundo viverá como se fôssemos um só pensamento. Porque alguns de nós, quando falamos dessa forma, alguns dizem assim, isso é sonho. Porque Lennon, no final da década de 70, quando ele já está encerrando, a banda também está se desmanchando, lá, John Lennon ele faz uma entrevista amargurada, que tudo acabou. Tudo tinha acabado. Porque os homens ainda financiavam armas para matar. E tudo acabou. Mas nós sabemos que nada acabou. Porque também um jovem de cabelos compridos, que viveu 33 anos, guia e modelo dessa humanidade tão sofrida, nos trouxe a esperança através de 3 verbos luminosos: amar, servir e perdoar. Esta é a grande proposta nossa. Porque, paralela a essas guerras existentes aí fora, existem as guerras pessoais, por conta de vícios que nós ainda temos. Coisas pequenas que ainda alimentamos: orgulho, vaidade e egoísmo. Falamos de amor, perdão e servir, mas existe muito orgulho, vaidade, egoísmo, pois nós ainda não aprendemos a dar o braço a torcer, a lembrar de Jesus em nossas vidas. Como diz Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, logo no índice da obra, psicografado pelas mãos de Divaldo, Amélia Rodrigues diz claramente: em dias atuais de tanto sofrimento, de tanta necessidade, há uma grande importância de reviver, relembrar e repensar Jesus em nossas vidas. Nós precisamos reviver Jesus em nossas vidas, para que a gente possa buscá-lo constantemente, e não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Lá na nossa casa, no Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, às vezes uma pessoa vai dar uma estacionada lá num carro, eu digo, olha, bota aí, não, bota em outro canto. Às vezes, eu vou dirigir a reunião lá em cima, ou estou indo lá para um trabalho da casa, bota mais para cá, e às vezes a pessoa não gosta muito, eu fico, mas é por seu bem, porque, olha, aqui na Eurico Chaves, quando o ônibus faz a virada, pode pegar na esquina do seu carro, e a pessoa fica meio embuchachada comigo. É show. Eu fiz, olha, eu espero que um dia o ônibus não vire e não leve a banda do seu carro, porque aí vai ser o caso, vai ser pior, você vai ter que pagar, né? Então, são coisas tão simples que nós precisamos fazer uns com os outros para diminuir essas pequenas guerras, para que as grandes guerras também sejam sanadas, porque tudo começa através de nós. Eu me lembro que uma vez, uma colega nossa de doutrina espírita, ela dizia assim, que perguntavam a ela, né? Cadê esse mundo de regeneração? Onde nós vimos tanta coisa pesarosa, grotesca. E aí ela respondeu de uma forma, e isso ela trouxe para nós, na sua palestra, quando eu a ouvi falar, que não esperemos o mundo de regeneração lá fora, mas façamos o mundo de regeneração dentro de cada um de nós. Com o nosso exemplo, com as nossas informações. Essa é a grande necessidade de cada um de nós. E baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos justamente essa lição: fé, esperança e caridade, mas fé, mãe da esperança e da caridade.
para que a gente possa compreender. Logo no começo, no item 11, diz assim: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhes falar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que ela gerou. A esperança e a caridade são colários da fé. Formam, como esta, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? O que foi que o Senhor nos prometeu? Ele nos disse que não ficaria conosco até o findar dos séculos. É uma das propostas e uma das promessas mais belas de Jesus. Quando ele nos disse: ficarei convosco até o findar dos séculos. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Somos nós, ovelhas desgarradas, truculentas, orgulhosas, vaidosas, egoístas. Somos. Eu também. Veja que eu estou falando, eu gosto muito de falar isso, no plural do indicativo. Nós, não são vocês. Eu não posso chegar na tribuna espírita e dizer: as pessoas são muito orgulhosas, egoístas. E as pessoas? Nós. Eu estou incluído no meio. Ou nós achamos, eu gosto muito de dizer isso, às vezes, fazendo uma brincadeira que sempre eu faço aqui no um caminho para Jesus. Vocês acham que eu sou uma criatura boa? Me leva para casa. Uma semana só. Se quiser, pode me levar. Não é? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso amor? E, por conseguinte, que reconhecimento terá? Se nós não temos fé, como nós vamos ter realmente pensamentos justamente de progresso? Eu não vou fazer mais o bem, não, porque o mundo é cheio de atrocidades. Que fazer o bem? E aí a lógica da reencarnação, porque através do bem nós vamos realmente alimentar as nossas almas de coisas boas, assim como eu gosto de repetir constantemente essa frase de Emmanuel: o bem que tu praticares em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Mas, Berg, eu já escutei isso da outra vez que tu viesse aqui no Caminhando para Jesus. E vocês vão escutar outras vezes. Minhas palestras, minhas conversações são quase como se repetidas. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Porque nós ainda precisamos. Porque eu podia trazer aqui para vocês assuntos de ordem científica, poderia. Eu até gosto. Mas o que nós precisamos hoje é acalentar nossos corações com os termos científicos, base da nossa doutrina, porque a nossa doutrina é ciência, filosofia, moral, religiosa. Então, compõe uma tríade, mas a importância do campo moralizador de cada homem. Quando eu digo cada homem e mulher, espírito que somos todos nós, encarnados. Porque quando nós, através daquelas eliminações do gameta masculino com o gameta feminino, e vai adentrando a trompa de Falópio, e vai lá no óvulo, né? Porque quando o espermatozoide é fecundado, né? Jogado, justamente vai adentrando a trompa de Falópio e adentra no óvulo. Uma gota d'água entrando dentro de outra gota d'água. Ciência é o que Jesus falava para Nicodemos, das coisas da terra. Então, é essa busca constante, mas dizer que Jesus está presente em nossas vidas para que possamos caminhar fortes com eles e nos moralizar. Como também nos diz Emmanuel, que eu já citei aqui. Emmanuel, quando está prefaciando André Luiz no livro Nosso Lar, logo no índice da obra, eu acho que vocês vão ver essas conversações nas outras palestras que eu fiz. Está lá no YouTube, né?
daqui e estão escutando novamente. Emmanuel diz assim: em verdade, precisamos do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos do espiritismo? Precisamos. Porque o espiritismo veio abrir esse leque de informações para cada um de nós, para que a gente possa compreender que a vida continua. Precisamos do espiritualismo, porque todas as religiões são espiritualistas. Nós somos espiritualistas. Os católicos são espiritualistas. Os protestantes são espiritualistas. Os hinduístas são espiritualistas. Todas as religiões que são contrárias ao materialismo é espiritualista. Nós somos espiritualistas, mas somos espíritas. Porque em nós contém um corpo doutrinário para que a gente possa compreender esta doutrina espírita, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Isso nós vamos compreender constantemente, as leis de causa e efeito, e por aí vai. Então, é um corpo doutrinário que as outras religiões não têm, mas nós pomos. E aí a importância de compreender a importância de nos espiritualizar. Então, façamos agora. Façamos nós agora. Vamos imaginar como a música Imagine, um mundo melhor. Façamos de nós um mundo melhor. E aí a importância de nós engajarmos evangelizações de crianças, evangelização infantil, evangelização de bebê, que lá na Federação Espírita tem evangelização de bebês. Vocês sabiam disso? Tem. No domingo pela manhã. Então é importante. Então, lá no Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, nós, como trabalhadores pequeninos que somos, nós incentivamos muito para que todos nós possamos nos engajar nesses sentimentos de amor ao próximo, de esperança, de fé em dias melhores. São muitas as dificuldades que nós vamos encontrar? São. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Diante dessa lição do Evangelho, se faz uma pergunta: por que a esperança e a caridade estão associados à fé? Por que a esperança e a caridade estão associados à fé? E a resposta está aqui. Está aqui, ó, nessa obra aqui, ó. É um estudo sistematizado do Evangelho, onde podemos encontrar as lições do Evangelho com algumas indagações para que possamos fazer uma didática e conhecimento um com o outro. Vou repetir. Porque a esperança e a caridade estão associados à fé. Porque a esperança só reside num coração que crê e confia nas promessas do Cristo. E a caridade só é praticada por aquele dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo, cujo labor, obrigatoriamente, sustenta na fé. Como fazer algo vendo tantas coisas ainda tão negativas? Será que a gente vai pensar sobre o filósofo, ou como ele, Jean-Paul Sartre? Sartre, durante a guerra, nos esgotos de Paris, ele via, muitas vezes, as crianças serem trocadas por uma barra de chocolate. Isso nós vimos no primeiro semestre que teve aqui, e foram muito comentados. E é verdade. Então, Sartre dizia, vamos viver agora, porque depois vem a bomba, mas não é bem assim. É pensar apenas no agora. Se nós somos reencarnacionistas, nós temos que entender que a vida, ela tem uma vida maior, superior, que a qual cada um de nós vamos alcançar, que é a vida futura.
vamos ter outras oportunidades reencarnatórias. Vamos aproveitar o hoje. Eu costumo dizer o seguinte: esta existência está sendo a minha melhor. Está sendo a melhor de todos nós. Esta existência agora. Porque cada existência, ela é uma existência progressiva. Você pode estacionar. Você não pode regredir, mas você pode estacionar. Mas essa está sendo a minha melhor. O que é que diz o espírito de Sansão? Na lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho, quando ele diz assim: quem éramos nós há 100 anos atrás? Diz o espírito de Sansão. Quem éramos nós há 100 anos atrás? Eu costumo dizer, mas quem éramos nós antes de conhecer o espiritismo? Ou conhecer um corpo doutrinário ou em uma religião? Será que muitas das vezes, e aí apenas para a gente brincar um pouquinho, a gente já não disse um para o outro assim: ó, bateu, levou, se vier, também eu bato. Quem de nós já não disse: eu não tenho papo na língua? Cada um de nós, eu já disse, né? Antigamente, quando uma pessoa me contrariava, eu dizia assim: vá quebrar asfalto com picareta de borracha. Eu não tinha. Mas hoje, eu dou uma engolida seca. Assim, eu fiz, está vendo? Sabe quem é o culpado? É o espiritismo. Porque está fazendo isso comigo, eu engulo seco. É como diz o Chico, né? Enche o copo de água e não engula. E não engula. Então, quando nós, homens e mulheres, espíritos encarnados, vamos parar de guerrear um com o outro, disputar um com o outro. Por quê? Eu citei aqui da outra vez, fizeram uma pergunta capciosa para mim, porque esse período de eleição que teve aí, passado, foi briga de família, cada um que foi uma briga, cada um. E eu não gosto, eu digo, a tribuna espírita é lugar de evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é lugar de doutrina espírita. Não é lugar de comentar política, não, na casa espírita. Eu parei um expositor uma vez, porque o expositor começou a puxar, eu levantei a mão assim. Na tribuna, não, meu amigo, me perdoe, espero que você não se ofenda. Política, não. Allan Kardec, na Revista Espírita, ele deixa bem claro que devemos nos afastar dessas coisas irritantes da política. E aí um cidadão fez uma pergunta para mim, ele fez: ô Berg, aí ele soltou rei, né? Um reinado, um rei que pega, distribui armas para as pessoas. Esse rei, ele está certo? Eu olhei para ele assim: eu sei onde você está querendo chegar. Aí eu peguei e disse aquela frase célebre de Jesus, né? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Jesus não fomentou armas. O nosso Jesus. Aí depois, eu citei a pergunta 796, né? Que eu citei logo no começo. Numa sociedade depravada, necessita de leis severas. E aí os espíritos respondem: uma sociedade depravada necessita de leis severas, rigorosas. Porém, estas leis se cumprem mais em punir o ato depois de feito. Só a educação reformará os homens. Porque o criminoso, o homem mais vil, já foi criança. E aí a importância da evangelização. Já foi jovem. Agora, estamos numa sociedade mal educada, desestruturada, e temos que realmente implantar o evangelho, evangelizar uns aos outros, nos evangelizar, para que possamos justamente
a humanidade ser transformada nesse sentido. Porque aquele criminoso que está lá, que já foi criança, não teve muitas vezes a oportunidade da evangelização. E eu costumo dizer que uma sociedade toda destruída, né? Uma sociedade desestruturada, é porque existe um lar desestruturado. E quando existir um lar desestruturado, existirá uma sociedade desestruturada. Porque tudo começa dentro do lar. A educação não deve ser transferida para os professores lá na sala de aula, tem que ser começada em casa, com base religiosa, seja ela qual for. Hoje tiraram, né, as matérias, né, religião, porque antigamente na minha matéria, quando eu comecei a estudar, tinha religião, né? É claro, cada um hoje tem uma filosofia, tem uma religião, mas era importante que a gente aprendia tanto. Eu aprendi tanto com a minha professora, dona Doralice, lá na Escola Clotilde de Oliveira. Assim também como eu aprendi com o professor Valdeli, lá no Clotilde de Oliveira, meu professor de moral e cívica. Ai, como é gostoso moral e cívica. Você entende realmente a questão da moralidade, do civismo. O professor Valdeli, quando ele chegava na porta da sala de aula, antes de entrar, ele, boa tarde, classe. Aí, boa tarde, professor. Licença. Quando ele chegava no birô dele, ele dizia, classe, todos nós temos direitos. Todos nós temos direitos. Mas também temos deveres a cumprir. Então, se temos direitos, nós temos deveres. Isso é moral e cívica. E a doutrina espírita vai nos mostrar isso também, o direito do outro. Fazer ao outro aquilo que gostaria que ele nos fizesse, assim como nos ensinou Jesus. Para que a gente possa realmente encher-nos de coragem, de fé, esperança em dias melhores. E são muitas as situações que nos advêm, que a gente fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas cabe a cada um de nós dizer que eu posso. Eu posso. Deixa eu vir aqui, ler o próximo parágrafo, porque eu gosto muito de ler a lição quando é me dada a oportunidade. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre os alicerces inamovíveis. Seja a vossa fé mais do que as sofmas das zombarias dos incrédulos. Quantos não vão dizer assim para nós? Isso é um besta. Isso é um bestalhado. Eu trabalhava numa escola, na portaria da escola, e eu já era espírita, iniciando, mas já era espírita, estudando, vendo algumas coisas. E eu tinha um colega que trabalhava comigo de lado, e a gente falando sobre espiritismo. Beto, sou espírita. O que é espiritismo? Eu explicando aquilo que eu sabia, né? Menino jovem. Falando de uma doutrina reencarnacionista, mas que nós devemos amar um ao outro, fazer o outro, respeitar um ao outro, né? É um dever nosso, não fazer, não desejar de forma nenhuma mal a ninguém. E a gente tem que realmente ter tranquilidade diante das asperezas entre um pai e um aluno, estava assim perto. Um falando outras coisas sobre as vidas passadas, as vidas futuras que haveríamos de ter. Eu dei uma saída para ir atender uma coordenadora. Ficou o meu colega na portaria, enquanto eu dei uma saída com o pai. O pai olhou assim, disse, ó, seu colega trabalha contigo há quanto tempo? O menino me falou, né, o meu colega. Trabalha aí há uns 2 anos ou mais já comigo. Ele, olha, teu colega é tantão, viu? Não é muito bom da cabeça, não.
Porque quando a gente começa a falar de espiritismo, falar de coisas espíritas, né? As pessoas começam a dizer assim, esse cara... Eu estava certa feita... Olha, eu não sou exemplo de nada, viu, gente? Não pense que eu sou exemplo. Exemplo é Jesus. É por isso que eu digo, se vocês acharem que eu sou um exemplo, já sou um anjo, me levem para casa. Agora depois você me manda de volta se estiver vivo. Eu estava esfregando um chão, de joelho, estava esfregando o chão, lá da escola. Assim, lá, vamos limpar esse chão aqui, vamos embora. Afastei as cadeiras, vamos lá, e eu comecei a esfregar o chão. Esfregando o chão. Aí chegou uma pessoa, olhou assim e fez, mas rapaz, você aí esfregando o chão, que humilhação a gente passa aqui. Eu falei, não, doutor, não é humilhação, não. Mas por que não é humilhação? Não, doutor, veja, eu estou aqui mexendo os braços, estou podendo me abaixar de joelho, esfregando para lá, esfregando para cá. Nesse momento, tem pessoas fazendo hemodiálise. Nesse momento, tem pessoas em câncer terminais. Você não acha que é uma felicidade para mim poder estar me movimentando, não? Aí pegou ele e fez: Você é o quê? Eu falei: Não, eu sou trabalhador aqui, mas você tem alguma religião? Eu falei: Eu sou espírita. Ah, podia só ser espírita mesmo. Espírita que tem dessas coisas. Não é conformismo, não. Porque se eu quero algo melhor, se eu tenho fé em coisas melhores, eu me capacite. Agora não fique reclamando do patrão. Ah, porque eu só faço aquilo, eu não sou bem remunerado, mas eu não faço por onde justamente me capacitar para ter uma coisa melhor. Eu estudei, fiz vários cursos de informática, me especializei em informática. Gosto muito de informática. Trabalhei numa loja há um bom tempo, mas depois eu fiquei tão angustiado, né? Tanta coisa preso, não podia, às vezes, ir para a instituição. Eu, sabe uma coisa? Eu vou abandonar a área, faço alguns serviços ainda, mas hoje eu estou na portaria novamente. Faço uma manutenção ali, acolá, e estou vivendo muito bem. Estou vivendo muito bem mesmo. Mas é importante que a gente possa realmente compreender a qualidade de vida que nós queremos para nós. Porque muitas vezes nós queremos muito, mas e a qualidade de vida? É por isso que hoje eu quero pouco, mas quero uma qualidade de vida. Hoje eu posso estar na instituição, hoje eu posso, que eu faço escala doutrinária, hoje eu consigo prestigiar os expositores que vão lá na nossa casa, que eu não poderia ir. Então, tá bom demais. Então, mas se uma pessoa começa a reclamar, porque meu patrão é ruim, não, se capacite. Tenha fé, estude, faça um curso e vá, cresça. Não é proibido, não. Agora, é uma fé raciocinada. Porque se eu não tenho uma condição de construir outro prédio aqui em cima, eu não sou formado, como é que eu vou pegar, construir algo aqui em cima? Não, vamos botar uma laje aqui, vamos colocar de todo jeito. E assim, vai derrubar a instituição. Então, eu tenho que me capacitar para isso. Imagine um bocado de pessoas na cozinha, querem cozinhar sem ter nenhuma noção de cozinha. Vai botar fogo na cozinha. E isso é em tudo. É por isso que Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo, ele começa a dizer, muitas vezes, quando as pessoas retratar o Espiritismo, né? Kardec diz assim, para ter ciência da coisa, tem que conhecer a coisa. Tem que buscar conhecer. Então, nós podemos ter tudo, gente. Você pode ter até um avião, se você quiser, e se puder. Agora, façamos por onde ter, mas sejamos criaturas melhores. Porque há muita diferença entre o ter e o ser, né? Ser melhor. Então, é uma tarefa diária para cada um de nós. É estabelecer em nossa vida um mecanismo de fé racional. Eu quero ser um médico, eu quero ser um doutor, eu quero ser um engenheiro. Estude e serás. Não é? Então, cabe a cada um de nós. Agora, eu vou encontrar dificuldades? Vou encontrar muitas.
mas que essas dificuldades não sejam barreiras intransponíveis. Eu costumo dizer muito isso. Eu vou fazer uma prova de vestibular, eu não vou passar na prova. Não vai, não é melhor você nem ir. Porque são desafios para que a gente possa compreender a necessidade de vencer. As dificuldades existem para que a gente possa vencê-las. Vencê-las, não é? E aí, tem uma outra pergunta que é feita aqui, são várias perguntas, diz assim, por que a fé necessita de obras? Por que a fé necessita de obras? Porque nós que estamos na casa espíritas necessitamos de uma fé, mas uma fé onde a qual nós possamos arregaçar as mangas, não é apenas falar, porque muitas vezes nós falamos, e aí? Saímos para a prática? Então a resposta está aqui bem clara. Porque não basta a fé simplesmente estar em nossa consciência. É necessário que tomemos verdadeira, né? Vamos tornar ela verdadeira, dando-lhe a eficácia. Isto é, ela deve nos impulsionar para Deus através do serviço em favor do próximo. E por isso que as casas espíritas nos oferecem tarefas evangélicas, ou melhor dizendo, de evangelização nossa. E aí? Campanha do quilo, visita aos hospitais, que hoje bem pouco, né, devido a essa pandemia, mas antigamente nós visitávamos muito o hospital, né? Visita às vovozinhas, entrega de sopa, são os trabalhos sociais que existem da Casa Espírita. Eu, como legionário de Campanha do Quilo, eu sei da necessidade dessa tarefa para mim, quando eu saí do Exército. Menino muito aperreado, eu até citei aqui, se ser botado para fora, é um espírita. E aí me deu todas as orientações. Então, hoje, foi nessa tarefa que eu abracei e me trouxe sustentáculo. Foi nessa tarefa, denominada Campanha do Quilo, que eu procurei ter o sustentáculo para a minha vida. E eu acredito que cada um aqui vai se identificar com a tarefa existente dentro da casa espírita. Mas quando nós o fazermos, seja ela qual for, façamos com zelo. É obrigado você estar aqui todo domingo fazendo campanha do quilo? Não. Mas escolha um domingo por mês e venha fazer a tarefa. Sim. Passe. Você quer ver naquele dia para entrega de sopa, assistência às pessoas? Venha. Mas venha justamente com um sentimento de despreendimento. E os outros domingos, os outros dias, nós vamos dedicar à família, a um passeio. Então, a casa espírita, ela nos oferece oportunidades de reforma e de transformação. E nela, nós aurimos de fé e de segurança. Porque quando eu comecei a fazer as tarefas, eu fiz assim, puxa, quanto bem eu posso fazer? Quanta coisa boa nós podemos fazer? E por que não fazemos? Está chovendo. Domingo, amanhã é campanha do quilo lá no Bítico Sampaio. Eita, tá chovendo. Rapaz, não vou não. Rapaz, a chuva de repente passa. Vá. Se diante da preparação que vai ser feita lá, a chuva cair torrencial e não der para sair, nós ficamos conversando lá e depois, se não der para sair, a gente informa a instituição que vai ser ajudada, que a gente não pôde sair por conta da chuva, mas vamos nos encontrar lá. Venhamos. Mas não, está chovendo. Eu acho que fulano não vai, não. De lá, não, mas se fulano não vai, mas fulano vai. Então, mas não importa se fulano não vai ou fulano vai. O que importa é que eu esteja lá, que eu vá, eu faça a minha parte. Então, tem muita coisa para que a gente possa entender.
na questão da fé, da esperança, da caridade, né? E há muito exemplo. Eu sou apaixonado por uma mulher, para mim é um símbolo de vida, como muitas outras, chamada Ellen Keller, que nasceu no Alabama, que logo nova ficou cega e surda. Ellen Keller, que esteve aqui em São Paulo. Ellen Keller, indagaram a ela uma vez o que mais lhe satisfazia. O que é que ela tinha satisfação? O que é que ela tinha, que ela gostava? E ela disse, dedicar-me ao outro. Respondeu Ellen Keller, uma mulher extraordinária. Se vocês quiserem ler a biografia de Ellen Keller, eu tenho muita admiração por Ellen Keller. Mas tem outros que a gente pode muito bem admirar, não é? Que espalharam bem a todas as criaturas, né? Já citamos aqui outras oportunidades, Irmã Dulce, aquela joia, aquela beleza de mulher que, com a sua cadeira de balanço, pegou tantas camas para os seus necessitados, que até Divaldo também deu uma cama a ela, mas quando voltou lá novamente, estava lá, Irmã Dulce, na sua cadeira de balanço. Mas Irmã Dulce só na cadeira de balanço. Não. Ah, meu filho, vem cá. Graças a essa cadeira, os meus necessitados estão aí, ó, cheios de camas. Então as pessoas se sentiam conduídas com ela e doavam a cama. Madre Teresa de Calcutá, outra joia rara. Quando foi indagada, Madre Teresa, isso que a senhora está fazendo aí não vai resolver o problema dessa humanidade aí, não. Desse pessoal todo, não. Ela é bem verdade que é isso mesmo. Eu sei que o que eu faço é uma gotinha d'água no oceano. Mas sem essa gotinha d'água, o oceano seria menor. Ou seja, façamos a nossa parte. Vamos encher o oceano com a nossa gotinha de água. Chico Xavier, esse espírito grandioso, que amava os animais, que conversou até com a cobra. Vocês sabem disso, eu contei aqui já. Conversou até com a cobra. Está lá no livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira. Eu acho que é de Adelino da Silveira. Eu tenho esse livro em casa. Chico ia trabalhar. Diante de todas as dificuldades que Chico passava, Chico ia na estrada, né, para economizar passagem andando, né, porque sustentava os irmãos. Encontrou uma cobra e a cobra lá. Chico começou a conversar com a cobra. Irmãzinha cobra. Só o Chico, né? Porque só o Chico fazia isso. Irmãzinha cobra, olha, eu tenho irmãos que eu tenho que sustentar, eu economizo a passagem. Olha para que conversa. Eu economizo a passagem. E para ganhar o dinheiro, eu poder ajudar a minha família. A cobra deu uma olhada para o Chico assim e foi para o mato. Se fosse um de nós, o que é que fazia? Pedra, pau. Eu falei um bocado de coisa. É a realidade. E o Chico tinha dessas coisas. O Chico diante de um ladrão, gente. O ladrão que ia lá na casa do Chico. Aí o Chico bota um bilhete com um bocado de coisas, né? Lá fora, né? Até dinheiro também. E o bilhete tinha assim, ó. Senhor ladrão. Chamou senhor ladrão. Senhor ladrão, olha. Eu separei essas coisas aqui para você, mas não faça zoada não para não assustar minha irmã. Senhor ladrão. Só o Chico. E olha que, infelizmente, as pessoas ainda criticam tanto o Chico. Mas Chico não está nem ligando para isso. E nem tampouco nós devemos ligar. Chico fez a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Então é um sacrifício imenso de fé, de esperança em dias melhores. E aí eu quero lembrar
O escravo Rufo, que está no livro Ave Cristo, que é uma história belíssima. Leiam essa obra, esse romance de Emmanuel, Ave Cristo. Quando o escravo Rufo é trazido, porque era muito renitente, fervoroso a Jesus, fiel a Jesus, porque a gente vê muito, né? Aí a questão é, Jesus é fiel, mas e nós somos fiéis a ele? Não é uma crítica à frase, não. A frase é belíssima, viu, gente? A frase é belíssima. Não é crítica à frase, não. Mas a pergunta X da história é se nós somos fiéis. E aí, o escravo Rufo, quando é trazido a sua esposa e as suas duas filhinhas, que iam ser vendidas, e ele ia ser arrastado pelos cavalos. E está lá no livro, Ave Cristo. E de repentemente, quando o cidadão diz que renegue Jesus, que Jesus é um impostor, e ele diz que Jesus não é um impostor. Eu acho que eu estou até aqui com essa frase. Bem rapidinho. Eu acho que eu estou aqui. Chegou o momento decisivo. Jurais fidelidade aos deuses e serás salvo. E seguirás, não seguirás o impostor Galileu. Rufo contemplou e disse assim, que Jesus não era um impostor. Só que a sua filhinha, porque se ele negasse Jesus, ele ia com a família. E uma das filhinhas dele, a mais nova, de 4 anos, eu acho que era a Rufina, eu acho que era a Rufina, ele diz assim, o senhor vai conosco, papai? Ele cala-se, mas diz que Jesus não é um impostor. Em dado momento, é chamado o mercador para levar a esposa e as duas filhinhas dele, e ele é atado a um cavalo para ser arrastado. Mas antes de ser atado ao cavalo, o mercador que vai comprar a filha, as duas filhas e a esposa, chega no ouvido dele e diz: morre em paz, meu irmão. A tua família vai ser amparada, porque eu também sou cristão. Que emoção. Fidelidade a Jesus. Fiel, com fé em Jesus. Imagine ver o seu filho, sua filha, as suas pessoas ser levado e ele ia ser arrastado pelas ruas por um cavalo. Mas nesse momento ele recebe o acalento do mercador quando chega aos ouvidos dele e diz: morre em paz, meu irmão. Tua família vai ser amparada. Eu também sou cristão. O mercador era cristão. E a família ia ser amparada. E ele enche-se de alegria, regozija-se. É o testemunho de fé. E aí, eu vou deixar uma pergunta para todos nós. Qual é o nosso testemunho de fé a Jesus? Que esse Jesus instale em nossos corações o amor e a luz para todo sempre, porque ele é o nosso guia e modelo, sempre, sempre e sempre será. Muita paz a todos. Obrigado, Berger, pela bela explanação, esclarecimento dessa tríade que é fé, esperança e caridade. Eu sempre digo que a esperança tem essa sua raiz na fé. E como você bem disse, a fé sem obras é uma fé vazia. Não é ter fé e cruzar os braços, é ter fé e buscar vencer os desafios até chegar na esperança, que é aquilo que a gente espera que aconteça.
E no final, juntas com a caridade, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, essa tríade serve de modelo para a nossa conduta. A fé e a esperança são indissociáveis, porque sem esperança não se pode ter fé. E se tiver fé, tem que haver esperança. Fé em alguma coisa que almejamos, que buscamos. De forma que é um belo exemplo para que nós refletamos sobre isso, para que sirva de parâmetro para a nossa conduta, para a nossa postura diária. Isso tudo é um processo. Cada dia um conhecimento a mais, uma reflexão a mais, e que nos levará no rumo certo, no rumo da nossa redenção. Então, para concluir os trabalhos da noite, na primeira fase, eu peço ao nosso irmão Gilmar para que faça a prece de agradecimento. Boa noite a todos e todas. Antes de eu iniciar a prece, né, lembrando da Semana do Jovem Inspira CEGEP, ela não tem inscrição, ela é aberta ao público, endereçada principalmente ao público jovem, mas que todo aquele que quiser participar dela, assim pode fazer. Como bem lembrou nosso irmão, ela começa amanhã, a campanha do quilo no Djalma de Farias. Então, aquele jovem que quer fazer a Semana do Jovem por completo, a abertura é amanhã no Djalma de Farias. O Djalma é uma casa vizinha, fica aqui em Campo Grande também, entre Campo Grande e Espinheiro, Cruzilhada ali, é naquele meio ali, mas é Campo Grande. Pronto, Marechal Deodoro 460, aqui em Campo Grande. E na segunda-feira, a partir das 19h30, na nossa casa, Caminho para Jesus. Lembrando que o Caminho para Jesus, ele está sediando o evento. Né? O evento não é do Caminhando, o evento pertence à Comissão Estadual do Espiritismo e tem todo o apoio da FEB, né? Na nossa Federação Espírita, e a nossa casa também está apoiando nesse momento. Então, você que é jovem, você que tem um filho, uma filha, um primo, se reúnam e participe da Semana do Jovem Espírita Pernambucana. É muito potente, né? O tema é muito bom. Oremos. Então, Jesus, após esse esclarecimento, onde tu fosses tantas vezes citado, e quantas vezes serás ainda citado por nós, almas pequenas, espíritos ainda em crescimento, almas em redenção. Estamos nesse vale de provas e expiações, alguns sobre expiações e por isso em provas, e outros já em provas e nem sempre em expiações. Mas em todo momento de dor, onde a solução humana já não alcança mais, o ser sabe dentro de si que pode ainda e tem um recurso: clamar. Clamar a Jesus de alma aberta, doída e sofrida. Ou muitas das vezes clamar a Jesus alegre por saber seu papel na vida. Clamando a Jesus, receberá dele o seu olhar atento, o mesmo que sarou a mulher quando tocou nas suas vestes, que curou Zaqueu quando entrou na sua casa, que levantou a moral da samaritana, que nos diz até hoje: eu rogarei ao Pai, e que fez a promessa que nenhum de nós estamos perdidos. Não tenhamos medo de falar com Jesus. Façamos numa conversa aberta e franca. Abriremos os nossos corações. E os bons espíritos, vossos mentores, o meu mentor, ouvirá. E fortalecerá a nossa alma encarnada para que possamos dar os nossos testemunhos dentro de nossos lares e nossas casas, e na rua e por onde passarmos. Não esperemos gestos grandiosos, como os irmãos e irmãs aqui citados. É nos pequenos atos que eu mostro a minha mudança. De nada valerá todo o conhecimento espírita se esse espírita não for menos orgulhoso, vaidoso, não tiver menos da paixão que carrega dentro de si. E se queres um modelo, encontrarás nele, como até hoje eu encontro, Jesus, o meigo rabim da Galileia. Em prece seguiremos para a sala de passe e ao chegar lá nos entreguemos ao trabalho dessa espiritualidade irmã que aqui já está. Que todos sigam em paz e que a paz possa estar em cada um de nós. Que assim seja, Jesus.
Que assim seja. Então, meus irmãos, permaneçam harmonizados para receberem o passe em seguida. Que Jesus habite em nossos corações, agora e sempre. Boa noite.